Tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente ao podcast da Propetec. Eu sou Renato Camacho, sou fundador da Propetec e host do Propetec Podcast, onde nós compartilhamos ideias, experiências e soluções práticas de gestão, estratégia, execução empresarial para empresários, empreendedores, donos de empresas, enfim, né? Sejam os desafios do dia a dia, né? Ou de seus negócios. Então, o principal objetivo é convidar profissionais do segmento que consiga ajudar a esses empreendedores, a esses empresários, né, nas suas dificuldades do dia a dia. Hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre sua jornada e a conexão entre o mundo jurídico e o empreendedorismo. O nosso convidado hoje é o professor doutor Paulo Schwartzman. Doutor, seja bem-vindo ao podcast. O podcast é seu, fique à vontade, faça a sua apresentação e muito obrigado por aceitar o convite e acredito e tenho certeza que vai ser de grande valia a sua participação hoje no nosso podcast. Maravilha, Renato. Quero primeiro agradecer o convite para participar nesse podcast. Admiro o trabalho que você faz com a Propetec, então para mim é um prazer poder estar aqui e falar para as pessoas que querem entender um pouquinho mais de empreendedorismo e direito. Muito bom. O doutor Paulo, fala pra gente um pouquinho da formação, de onde vem essa paixão pelo empreendedorismo, a questão da jornada jurídica, né, dessas questões, para a gente entender esse contexto. Tá, maravilha. Acredito que tudo começou quando eu, já criança, me encarava como um resolvedor de problemas. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo para as pessoas. A pessoa que quer ser um advogado, assim como a pessoa que quer ser um empreendedor, deve ser uma pessoa que gosta de resolver problemas. Então, se você tem essa paixão por resolver problemas, talvez o empreendedorismo ou a advocacia seja um bom caminho para você. É, Sobre a questão do empreendedorismo, eu entrei mais recentemente no empreendedorismo porque eu fiquei muito tempo como servidor público no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Me formei em Direito, né, na USP, passei no concurso público concorrido de escrevente, e na época foram mais de 100 mil candidatos, acabei tendo uma colocação muito positiva, e essa colocação positiva fez com que eu fosse chamado rapidamente para trabalhar, para integrar os quadros do tribunal, né, e a partir daí eu pude desenvolver meu trabalho, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, e também tanto nas funções de escrevente quanto na função de assistente judiciário, que é uma função de confiança, ou seja, é uma função que, além de você ter passado no concurso, você ainda tem que ter indicação. Em diferença aos cargos de comissão, que você pode ser indicado sem ter passado em concurso, a função de confiança, ela é reservada para as pessoas que passaram no concurso e que também contam com essa indicação pelo membro do poder, nesse caso, um juiz ou desembargador. Então, desde muito cedo eu sempre quis resolver problemas, e o Brasil, sendo um país do jeito que tem muitos problemas, tem muitas coisas a serem resolvidas, e eu acreditei que o caminho era o direito. Depois, no meio desse caminho, eu descobri que talvez o direito, ou só o direito da maneira tradicional, não fosse o caminho correto, e eu troquei a ideia da minha carreira, que era uma carreira voltada para os concursos públicos, magistratura, para uma carreira de empreendedorismo. Isso considerando-se também que eu já era empreendedor no sentido voluntário da palavra. Eu tinha um projeto de voluntariado chamado Juristrilha, que ajuda as pessoas a conseguirem emprego por meio de mentorias, por meio de aulas, por meio de material gratuito. E é uma coisa que eu já fazia faz um tempo. E isso já tinha sido até notado pelo pessoal do empreendedorismo social, pelas pessoas que trabalham com essa questão de voluntariado mesmo. Então, foi uma transição, digamos assim, não tão brusca, considerando que eu já tinha esse lado mais de resolver problemas na iniciativa, talvez terceiro setor, iniciativa meio que privada, ajudando as pessoas a conseguirem emprego na área jurídica de forma gratuita.
Muito bem, perfeito. Eu também falo que eu sou um resolvedor de problema titulado, né? Então, enfim, mas eu gosto de resolver problema também, né? A vida de consultor é resolver problema, né? Só. E cada dia que passa, temos mais problemas, enfim, e assim por diante. E quando a gente fala, posso chamar de Paulo ou Dr. Paulo? Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar, se possível, me chame de Paulo, que é melhor que chamar de Paulo. Na minha dissertação de mestrado, eu falo bastante disso. Tem, acho que umas 2 ou 3 páginas falando sobre essa questão de por que os bacharéis em direito eram chamados de doutor e porque agora já não faz mais sentido que os bacharéis em direito sejam chamados de doutor. Pode me chamar de Paulo, é mais fácil. Tem as pessoas que falam doutor é só aquele que tem doutorado, e eu falo doutor não é nem quem tem doutorado, porque você não chama as pessoas pelos títulos que ela tem. A não ser que você chegasse nas pessoas e falasse, o fisioterapeuta Camila, o economista Daniel. Ninguém chega e fala coisas do gênero. Então as pessoas são chamadas pelo nome mesmo. Pode me chamar de Paulo, com certeza, é o que eu recomendo. Paulo, é comum quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala, associa a questão de startup, né? No Brasil, fora do Brasil, é muito comum a questão de startups. Hoje, como a gente já falou no início, que você falou da questão de resolver problemas, hoje as grandes companhias hoje elas vieram de um problema de uma dor que era um problema que montou uma startup e resolveu esse problema e hoje virou enfim, a gente tem uma infinidade de exemplos. A gente tem Uber, nós temos, enfim, uma infinidade de setores, de segmentos, seja eles aí quais o forem, a gente tem aí iFood, a gente tem muitos modelos. Mas, hoje em dia, eu vou fazer até um comentário que é uma das questões que está doendo em mim, tá? Está doendo, então eu vou falar essas questões. Todo mundo tem falado muito na questão de inteligência artificial e que toda empresa tem que ter e estão esquecendo do básico, do empreendedorismo. Vamos dar força para o empreendedor. Como que o empreendedor pode utilizar isso daí? Né? Como a gente tem outras facetas do empreendedorismo que a gente chama de intraempreendedor dentro da própria organização. Então, as pessoas parecem que estão esquecendo, parece que estão. E tudo começa dentro de uma pequena empresa, dentro de uma grande ideia, e parece que estão esquecendo disso. Eu tenho visto muita gente parar de falar do empreendedor, da importância do empreendedorismo, porque se a gente for analisar hoje, 98, 99% no Brasil são pequenas empresas, são empreendedores que começaram pequeno. E quantas empresas começam todos os dias? E parece que ninguém fala nisso. Você tem percebido isso também, ou só eu que tenho incomodado com essas questões? Bom, Renato, é uma ótima colocação. Essa questão sobre inteligência artificial e sobre como talvez até a grande mídia tem trabalhado a questão do empreendedorismo, ela é realmente muito importante para fazer um entendimento de uma forma mais sistêmica sobre o fenômeno. Acredito, de acordo com a minha experiência e com a minha atuação em startup, aqui geralmente a atuação de startup que eu faço é para startups que já entendem a importância de um jurídico, que já entendem a importância de uma estruturação. Mas para esse segmento de startups, as pessoas já reconhecem bem o valor do intraempreendedorismo, da questão das pessoas que são motivadas a resolver problemas, a solucionar e a criar, às vezes, novos processos, novos subfluxos, adequar um sistema, uma coisa do gênero. Mas dá para perceber, por meio de algumas palestras e rodas de conversa que eu faço em outro tipo de ocasião, via de regra nas ocasiões que eu faço palestras para MEIs, né, e para empresas menores, que ainda tem uma dificuldade muito grande em se entender a importância, o pessoal chama dos recursos humanos ou departamento de pessoal, assim, de um bom recrutamento
das pessoas e também de um bom tratamento sobre como as pessoas atuam, como elas se sentem, como elas entram dentro da cultura organizacional. É porque se a cultura organizacional for só uma questão bonita, um slogan, não faz muito sentido. Inclusive, tendo esse mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras na USP, essa questão de a cultura ser mais uma manifestação que acontece independentemente de você fazer a identificação dela, se torna cada vez mais importante. Ou seja, não adianta você identificar uma cultura como uma cultura diversa e você manter, por exemplo, padrões, standards, dentro da sua organização que não tem a ver com a diversidade que você propala na sua cultura. Então, essa pergunta sobre o que efetivamente é a cultura da empresa é algo que permeia muito tanto a consultoria mais empresarial quanto a consultoria jurídica que eu dou para as startups. Perfeito. E quais são esses principais desafios jurídicos para essas, ou esses empreendedores, ou essas startups que você acaba apoiando, acaba direcionando parte de seu esforço? Então, Renato, as startups que me procuram, geralmente, elas já entendem a importância da estruturação jurídica como algo preventivo. E aí, nesse ponto, a gente tem um plano de ação que é focado em diversos pilares, mas dá para citar facilmente compliance, PI, propriedade intelectual, industrial, a criação realmente de instrumentos internos e também de relacionamento com alguns stakeholders, como, por exemplo, os fornecedores, os clientes, as pessoas que trabalham na empresa, atualização em termos de LGPD, termos de uso, termos de serviço, a depender da startup. E acho que o primordial é fazer contratos personalizados. O que eu tenho mais visto na prática hoje em dia é uma utilização talvez demasiada ou talvez não supervisionada de inteligência artificial como estruturadora de contratos. E aí que está o problema. As inteligências artificiais são incríveis, elas realmente ajudam mesmo, e mesmo no escritório que eu comando, que é o Schwartzman Advogados, eu recomendo para minha equipe, utilizem a inteligência artificial para se provocar, para tentar ir adiante, mas não acreditem cegamente na inteligência artificial. Então, por exemplo, uma coisa que seria talvez salutar seria colocar a inteligência artificial como advogado contrário na hora de escrever uma petição, e aí ver os argumentos que a inteligência artificial poderia levantar. E aí você consegue melhorar a sua peça a partir daí. Isso seria incrível. Ou, por exemplo, simule quais são os pontos mais frágeis de uma política de privacidade, num caso preventivo, e como poderia melhorar. E aí você analisa aquilo que a inteligência artificial colocou e vê se faz sentido. Porque senão o que eu tenho visto, que às vezes acaba sendo até engraçado barra triste, contratos que deveriam ser simples, bem direcionados, eficientes, com 20 páginas, com cláusula antiterrorismo num contrato de compra e venda de bem. Então, assim, não faz o menor sentido você ter uma cláusula antiterrorismo num contrato de compra e venda de bem normal, né? Não estamos falando de arma nuclear, algo do gênero. Então, você tem várias cláusulas que não fazem o menor sentido para o contrato, você tem uma complexidade que fica ainda mais exacerbada, porque a outra parte recebe o contrato e não sabe, nossa, será que eu deveria achar que isso daqui tem alguma coisa a ver com terrorismo? Porque tem uma cláusula antiterrorismo, ou seja, parece que faz sentido alguma coisa dentro da relação ter a ver com isso. E aí a pessoa já começa a se perguntar se sim ou se não, ou cláusulas que falam sobre sistema anticorrupção, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa que é corrupta? E você acaba vendo que você afasta cliente, fornecedor, investidor também, que o investidor às vezes analisa os contratos, principalmente nas DDs, né, nas due diligence, nas auditorias que eles fazem previamente a uma rodada de investimento, uma coisa do gênero, e você às vezes perde uma rodada de investimento, como já havia acontecendo tipo, na prática, de uma pessoa que acabou procurando um escritório, talvez quando já era para além do tempo, a gente acabou conseguindo resolver, mas foi bem mais complicado do que se a gente tivesse resolvido isso antes, por meio de uma ação preventiva bem simples, que seria fazer contratos personalizados. Nada melhor do que um contrato personalizado. Eu falo sobre essa questão do contrato como se fosse uma roupa. Você pode comprar uma roupa numa loja de departamento, muito provavelmente ela vai ficar razoável em você.
Mas você pode também ir numa alfaiataria e pedir para que façam uma roupa perfeitamente adequada ao seu corpo, e aí é outra história. A gente está falando de qualidade de tecido, a gente está falando de caimento, e no contrato a gente está falando de execução, a gente está falando de gestão de risco do contrato, a gente está falando de gestão do contrato também, que às vezes o contrato é tão mal redigido que a gestão do cumprimento desse contrato fica complexa, e coisas do gênero. Entendi. E diante de toda, né, desse contexto que você apresentou, como que uma falta de uma estrutura jurídica pode impactar direto ou indiretamente quando a gente fala de captação de investimento, captação de crescimento, né? Se a gente não tem um contrato bem feito, de novo, igual você falou, um contrato personalizado. Então, Renato, assim como eu tinha falado, a questão da auditoria, geralmente as pessoas reparam que elas deviam ter contratado um advogado melhor na parte da auditoria. Nada contra advogado parente, mas geralmente o advogado parente não é o advogado que sabe exatamente das especificidades do direito empresarial, direito da empresa, e acaba sendo o que os empreendedores buscam. Primeiro, porque é mais confortável, ou seja, é uma pessoa que você conhece. Segundo, porque você já está numa situação de confiança, então assim, você confia no seu parente, você acredita que ele não vai querer passar você para trás, o que nem sempre é verdade, pelo que eu tenho visto na prática. E um terceiro ponto também, via de regra, porque é mais barato. Então, geralmente, o advogado parente é um advogado mais generalista, é um advogado que às vezes pega a causa trabalhista, civil, penal, empresarial, direito de trânsito, multa, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho como estressar a importância que você tem de contratar um advogado especialista em direito empresarial e startup para isso. E aí não é um ponto assim, por exemplo, nossa, só tem o Paulo, contrato o Paulo. Não, tem vários advogados que são especialistas em startup, em direito empresarial e que são muito bons mesmo, e que vão fazer um ótimo trabalho e que vão conseguir te atender assim perfeitamente bem e vai fazer com que você realmente cresça o seu negócio. A grande virada de chave dos empreendedores é entender o jurídico não como um custo, mas como um investimento. Porque o jurídico ele vai ser visto como uma liability, um ponto em que vai ser caótico na hora tanto do investimento ou da sua saída, do seu exit, quando você reparar que o cap table tá uma bagunça, ou seja, você não sabe exatamente quem tem direito ao quê, às vezes você não estruturou o pool de ações ou o de cotas, se você fez uma cláusula de regência supletiva de sociedade anônima numa sociedade limitada, o que vários advogados que não são especialistas não fazem. Às vezes você esqueceu de colocar uma cláusula específica de startup, o que vai dificultar bastante você conseguir a captação de acordo com a legislação de startup, se você não colocou essa cláusula no contrato social. Então, assim, são diversas mini armadilhas que existem, que na verdade não são armadilhas, mas que são possibilidades que um advogado que não é especialista em direito de startup não sabe que existem, e aí você acaba caindo em alguns buracos que você poderia evitar caso você tivesse um advogado que de fato é especialista em startup e direito empresarial. Isso para não falar do buraco negro, que é as ações contenciosas, né? Então, se você tiver um problema judicial, muito boa sorte para um advogado que não seja especialista de startup conseguir trabalhar com ele, porque a maior parte do contencioso brasileiro é contencioso de massa, ou seja, aquele contencioso do modelão, de ação que é tudo igual, revisional de bancário, esse tipo de coisa, que é basicamente o advogado vai, copia, cola, troca os dados, troca o número do contrato, troca o número, os juros do financiamento, algo do gênero, e manda a petição. Agora, para startup, dificilmente você tem uma ação que você consiga aproveitar um modelo de uma ação prévia que você teve como base. Ou seja, todas as ações têm que sair meio que do zero. Não tem um modelo para isso. E aí você vai realmente precisar contar com um advogado que seja bom naquilo que está fazendo para conseguir traduzir para um juiz que já está assoberbado com uma quantidade assim absurda de ações e que precisa bater metas do CNJ para que ele consiga entender exatamente o que está acontecendo e não jogar o seu processo numa vala e ficar esquecido para sempre. Você acabou já comentando, mas assim, para deixar bem claro, dentro desse contexto, que existe realmente uma advocacia tradicional de uma advocacia voltada, jurídica, estratégica para startup. Então, nós temos que criar
empreendedores Brasil afora, é de extrema importância que você tenha uma preocupação, porque no início, tudo é muito bacana, tudo é muito legal, né, Paulo? Né? Às vezes você começa um negócio ali com um amigo, batendo papo, tal. Enfim, você vai levando, daqui a pouco vai tracionando, daqui a pouco vai crescendo, e daqui a pouco você não sabe quem é dono, de onde gerou a ideia, de onde não gerou, enfim. Então, assim, para que você evite isso no meio do caminho, vamos começar. Procura um advogado especialista, igual o Paulo falou, não precisa ser o Paulo, mas o Paulo é especialista, tá aqui o site, mas enfim, procure, por quê? Para que você tenha menos problemas, menos complicações lá na frente. Então, eu, como consultor, que acabo estando no meio de empresas, eu sempre falo, você tem que sempre ser amparado por um bom advogado, para qualquer empresa. Eu não indico advogado, mas eu falo, você tem que buscar um advogado que é especialista naquele problema para que ele te apoie em qualquer situações que venha acontecer, ou eu gosto de trabalhar na questão do preventivo do que só na questão de defesa, né? Oriento muito isso, mas enfim, né? Cada um aí sabe onde aperta, né? Faz sentido isso, o Paulo, ou não? Faz bastante sentido, Renato. É, algo que eu realmente penso, que é uma coisa assim extremamente importante mesmo, é uma questão que você acabou falando, que é o empreendedor que é preocupado, ele se antecipa aos riscos. Então, quando eu vejo um empreendedor preocupado, eu fico um pouco mais tranquilo, porque esse empreendedor que ele é preocupado, ele tem noção da complexidade que é gerir um negócio. Agora, o empreendedor despreocupado, ele acaba, infelizmente, assim, às vezes pode até dar certo, mas ele acaba dando menos certo do que o preocupado, porque justamente ele não conseguiu antever coisas que são razoavelmente simples. Então, às vezes a pessoa, um caso verídico também, né? Sem nomes, né? Mas verídico. A pessoa se empolgou com uma oferta de investimento e na primeira rodada, investimento anjo já deu 30% da empresa. Aí você dá 30% da empresa, quando a maior parte dos manuais fala para você dar algo entre 5% e no máximo 12,5%, já meio que acaba a possibilidade da sua empresa crescer ao ponto de um IPO. Então, assim, é falta de assessoria por parte tanto da startup quanto por parte do investidor em si, que pegou 30%, porque vai ser super difícil para ele se livrar desses 30% depois. Porque a ideia do investidor é ter retorno sobre o investimento dele, é aumentar o ROI dele, o return do investimento. Então, assim, se o investidor ele já comeu 30%, e deixou 70% para a equipe de founders, considerando que geralmente tem dois ou três founders, você já tem uma diluição muito severa desses fundadores, no sentido de, será que vale tanto a pena dedicar integral para aquela startup? Principalmente numa questão de investimento anjo, que geralmente os cheques não são tão altos. Então, é uma coisa que, se eu estivesse assessorando a pessoa que está investindo, como eu faço, e às vezes eu também assessoro as pessoas que são startup, eu não recomendaria esse negócio nem para a pessoa que está investindo, nem para a pessoa que está sendo investida. Porque para a pessoa que está investindo é um elefante branco. Ou aquilo vai virar uma empresa de sucesso e você vai virar um sócio, o que geralmente não é o que os investidores querem. Os investidores querem vender a participação e pegar um lucro de às vezes 10, 100 vezes aquilo que eles estão colocando, e não virar um sócio e tirar uma distribuição mensal pequena. E para a parte dos empreendedores, você já está pegando uma mordida de 30% num capital anjo, você não vai chegar numa rodada muito alta e muito provavelmente você não chega no IPO, porque você vai ter uma diluição alta. Toda vez que você tem outras rodadas, você tem que ter via de regra, o buyout daqueles investidores que estavam antes, um outro aporte ou uma outra diluição de capital. Então vai ficar muito difícil a saúde dessa startup. Então, uma coisa que pode ser boa e que as pessoas estão comemorando que é um investimento,
pode ser ruim tanto para aquele que está fazendo quanto para aquele que está pegando o investimento. E às vezes parece estranho você falar que receber um cheque de 300 mil reais pode ser a pior decisão para sua empresa da vida, mas eu já vi acontecendo. Uma empresa que recebeu um cheque de 300 mil reais e acabou com a empresa, porque aí o investidor nunca ia conseguir esses 300 mil de volta e a empresa não ia conseguir também crescer com base nesses 300 mil, por uma questão de diluição do cap table que ficou demais. A falta de estruturação também do pool de ações também é outra coisa que dá bastante problema. Os fundadores esquecem que startup trabalha bastante com essa questão de talentos em alta, e para você ter esses talentos que realmente têm a pele no jogo, você tem que deixar uma parcela das ações para que aqueles que entrarem no começo que sejam chave para a operação possam ter uma exposição maior à própria empresa, e também a maneira como isso é feito. Então, assim, colocar algum tipo de cláusula de opção de compra de ação com um período mínimo de retenção dessa ação, para que a pessoa já não possa tipo, pegar a opção de ação e já vender e já liquidar a posição dela, o que também diminuiria o valor da sua ação caso ela estivesse sendo negociada, ou coisas do gênero. Então, você vê pequenos detalhes, fora a parte tributária, que é todo um outro jogo, uma outra gama. Então, como você estrutura uma opção de compra para que a tributação seja da maneira que faz mais sentido? Você faz um vesting normal, você faz um vesting reverso, você faz uma opção de compra com porcentagem a menos, você faz uma opção de compra com valor absoluto a menos e uma projeção do valor absoluto real. Então, assim, são coisas que claramente um advogado normal, generalista, não conhece. Ou, por exemplo, se parar hoje para estudar, ele não consegue estudar até o próximo mês tudo o que ele precisaria estudar para poder fazer uma boa consultoria para você. Então, por isso a importância, e eu reforço a importância de você procurar um advogado que seja bom, uma advogada que seja boa em direito de startup, em direito empresarial, porque às vezes nem os advogados que são bons em direito empresarial sabem de direito de startup, que parece que é um mundo à parte também. Então, também já faço essa ressalva, nem todo advogado de direito empresarial é um bom advogado de startup, mas via de regra, um bom advogado de startup acaba sendo um bom advogado de direito empresarial, porque a quantidade de matéria que um advogado de startup tem que estudar acaba sendo maior do que a do direito empresarial normal. Então, fica essa questão aí também para as pessoas na hora de buscar um advogado. Perfeito. E sem contar que quando eu recebo um aporte desse de 300 mil reais, eu tenho que entender uma coisa, né? E o que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Não vou colocar ele no meu bolso. Eu tenho que, na verdade, a ideia principal seria o quê? Para tracionar a empresa, para que ela ganhe mais, ela ganha volume mais rápido. Então, é de extrema importância que você tenha uma gestão disso daí. Né? Eu até vi um projeto, investir um monte de dinheiro, a hora que foi, não vou falar o caso aqui também, enfim, a hora que foi colocar o projeto para rodar, não funcionou. Então, foram anos de estudo, anos de protótipo, e a hora que foi realmente para acontecer, não funcionou o equipamento, e, enfim, a ideia foi como se diz o outro, foi pro ralo, né? Mas, enfim, ficou claro, e eu acho que aí eu vou puxar um pouco o propósito da consultoria. Então, é de extrema importância que você, a hora que você vai começar seu negócio, você tenha um bom advogado que entenda de startup, que entenda sobre as questões jurídicas, e que você, de novo, não é para contratar nem o Renato nem o Paulo. Aqui não está falando, estou falando que você tem que ter uma pessoa que entenda de gestão. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela vende uma ideia, às vezes ela não tem nem conhecimento jurídico e também nem a questão de conhecimento de gestão. Que, às vezes, ele vai buscar onde? Ou ele vai buscar em uma universidade, ou ele vai buscar num centro de incubadoras, enfim. Né? Então, é de extrema importância que quando você vai colocar realmente esse negócio para rodar, é que você faça um estudo de mercado, se realmente já não tem alguém fazendo igual na sua região, ou se não tem alguém já no mundo que já resolveu esse problema, que você vai gastar um tempo, você vai gastar uma energia muito grande depois para que esse negócio não fique viável, porque tem alguém que já fez, enfim, e assim por diante. Faz sentido isso, Paulo?
Renato, faz bastante sentido. Inclusive, tem alguns autores na área de empreendedorismo que estão preconizando cada vez você gastar menos tempo fazendo o seu MVP. Inclusive, tem uma fala célebre que é: se você não tem vergonha de ser MVP, isso daí não é um MVP. E eu concordo bastante com isso. Para citar um dos casos que eu li em livro, uma empresa. é, que faz essa intermediação de pet sitter e cachorros. Não vou falar o nome da empresa, mas que Sim. faz essa intermediação entre clientes e pet sitters. Começou com uma planilha no Excel e validou a ideia com uma planilha no Excel. Então, assim, às vezes você não precisa fazer aquele aplicativo caro, contratar um desenvolvedor, fazer algo do gênero, mas pelo menos, assim, faz um estudo de mercado na prática, joga, tipo, no grupo do condomínio, joga num grupo de pessoas que tem cachorro, alguma coisa do gênero, e vê se tem essa procura. Dá uma olhada se tem essa busca, porque às vezes tem uma necessidade que ela existe só na própria cabeça. E uma das coisas que eu tenho visto, já atendendo bastante empreendedor, também tendo sido eleito como um dos melhores advogados digitais do Brasil do ano passado, e bem procurado em relação a isso, é que as pessoas, principalmente os empreendedores, elas têm sempre a ideia na cabeça de que elas são o próximo Steve Jobs. Então, a quantidade de empreendedor que me busca, tipo, falando, eu sei o que o mercado quer e eu vou colocar na cabeça deles aquilo que o mercado quer, é assim, é absurda. Mas não é possível que tenham 300 Steve Jobs aqui no Brasil, tipo, agora que estão me procurando com uma ideia. E eu tenho um trabalho, às vezes, extremamente difícil, como uma pessoa que vai ser contratada pela pessoa, mas faz parte disso, de explicar que, assim, olha, a realidade não é assim, a maior parte das startups vão falir, então, assim, as startups vão falir, e, assim, uma coisa que startup faz é falir, e se você ler bastante literatura de startup, você vai ver que até as pessoas que dão certo com startup, geralmente levam à falência mais de metade das startups delas, então, assim, Ben Horowitz, por exemplo, e, e você fica nessa situação em que você, às vezes, tem que falar para o seu cliente, olha, a chance de falência é alta, você está mexendo com startup, é extremamente volátil, tem vários riscos envolvidos, via de regra, o modelo de negócio de uma startup é disruptivo, porque senão você não está falando propriamente de uma startup, você está falando de uma empresa nova. E às vezes eu tenho que fazer esse trabalho de falar: olha, vocês não são uma startup, vocês são uma empresa nova. Vocês são uma empresa que está começando agora, mas não tem o padrão de uma startup, porque não é um modelo de negócio disruptivo, você não está, na verdade, desrompendo nada, você está criando uma nova empresa. Até porque, senão, toda empresa criada ia ser uma startup. Então, falar, pô, vou criar um restaurante novo. É uma startup. Pode até ser, a depender de como você vai tocar a coisa. Mas, assim, via de regra, um restaurante novo é um restaurante novo. É isso, não é pior não ser uma startup. E às vezes eu tenho que fazer esse trabalho assim, de explicar: olha, isso não é uma startup, e às vezes recusar cliente, que é o ponto de virar e falar: eu trabalho com startups, então, assim, se não for uma startup, você está procurando um advogado errado, porque você vai estar matando, às vezes, uma mosca com uma bala de canhão, e não faz o menor sentido você fazer isso. Você precisa de um advogado normal, um advogado generalista mais do que serve, e eu, inclusive, já fiz bastante isso de indicar outros colegas, falar: ó, pega um advogado generalista, faz mais sentido a questão do valor dos honorários, faz mais sentido a questão do cuidado com os contratos, porque se você vai mexer com um ramo que é normal, que vai exigir contratos mais padrão, que vai exigir que o seu contrato social seja basicamente o modelo da junta comercial do seu estado. São Paulo, por exemplo, tem um modelo de contrato social bem completinho. Então, assim, para modelos de negócio que são tradicionais, ele atende. Então, assim, você tem esse trabalho também quase de educar o empreendedor, de virar e falar: olha, para isso não precisaria daquilo. E aí você acaba tendo que explicar, principalmente para os Steve Jobs de plantão, é, talvez seja melhor a gente ser mais humilde, dar um passo para trás e ver com o mercado. O mercado realmente está aí para essa solução? Faz sentido? Porque senão não compensa você investir tanto tempo, tanto dinheiro em algo que você vai chegar a desenvolver para o mercado virar e falar: não queria, quando você poderia ter testado isso bem antes, às vezes com uma prova de conceito, ou às vezes mesmo com uma pesquisa, uma sondagem de mercado, ou tentar fazer de uma maneira mais simples. Então, nesse ponto, a despeito de não fazer a consultoria empresarial, mas de ter uma consultoria completa, jurídica para startup, que é o meu serviço de CLO as a Service, ou seja, eu viro o CLO, o Chief Legal Officer, o diretor jurídico, o cara do jurídico da sua empresa, por um FII mensal, eu acabo
dando alguns conselhos que eu já vi da prática sobre gestão empresarial também. Mas nada melhor do que você contratar alguém que trabalhe com gestão empresarial para isso. E, inclusive, eu falo, contrate pessoas que são especialistas nessa parte de gestão empresarial para te ajudar com isso. Os conselhos que eu estou dando são coisas que eu vi, mas a minha área é o jurídico. Então, assim, o que eu posso te ajudar é em fazer contratos mais adequados, em estruturar a sua API, que é uma outra questão que acontece todo dia. A pessoa chega com um nome de empresa ou com uma marca que já está sendo utilizada ou parcialmente ou totalmente por outra empresa, ou a pessoa consultou um advogado, trocou o nome que ela queria, e na verdade ela poderia utilizar aquele primeiro nome que ela queria, mas o advogado não era especialista e não sabia que tem um negócio que chama Classificação Internacional de NICE, que separa as áreas da proteção marcária aqui no Brasil, ou seja, não teria nenhum tipo de impedimento de você fazer aquela marca que você queria no começo, aí você trocou, às vezes você fez um rebrand de uns 100 mil, 150 mil reais, quando você não precisaria ter feito todo esse rebranding, ter trocado toda a sua identidade visual, ao ter consultado um advogado razoável que entendesse dessa parte de propriedade intelectual e startup. Então, assim, esse é o grande ponto. E também essa é a diferença de um advogado que é advogado de startup. Porque, por exemplo, existem advogados especialistas em propriedade intelectual. E esse vai com certeza poder te atender bem na parte da marca. Mas o único advogado que vai conseguir entender o seu negócio e poder te ajudar do começo ao fim é um advogado especialista, é um advogado especialista em startup. Porque aí ele consegue entender as dores de uma startup, que envolve não só a marca, como um advogado de propriedade intelectual, não só a questão de contratos, como um advogado especialista em contratos, não só a parte de captação, como um advogado especialista em M&A, de saída ou de due diligence, para fazer as auditorias, mas ele vai conseguir entender como tudo isso se interrelaciona. E mais, ele vai saber como os VCs, os Venture Capital, como que os outros stakeholders do mercado e do ecossistema de startups se conversam. É um ecossistema que aqui no Brasil ainda é um ecossistema razoavelmente pequeno, então quase todo mundo se conhece. E ao ter pessoas que são bem conhecidas no meio, ao ter pessoas que têm um bom trânsito no meio, você aumenta o valor da sua marca. Você fala, nossa, tal pessoa está atrelada a essa startup, deve ser sério. Nossa, vocês estão sendo bem assistidos, eu já confio naquele escritório, eu já confio naquele profissional, eu já falo, poxa, eu sei que se eu pegar um contrato daquela advogada, vai ser um contrato que eu sei que eu vou poder olhar de olho fechado, que vai estar bem redigido. E às vezes as pessoas também, focando na parte de contratos, as pessoas acham que o contrato ele é um jogo de soma zero, né? Vai ser bom para uma parte e ruim para outra. Só que nos contratos de startup, via de regra, em alguns contratos em geral, nunca é um jogo de soma zero. Pode ser um ganha-ganha. E eu sempre falo essa questão de o seu contrato ser um ganha-ganha para você, para o seu cliente, para os fornecedores, para o meio ambiente, se você for um empreendedor social, para a sociedade como um todo. Então, tem todas essas questões que também estão permeando a sua gestão de tanto elaboração quanto da execução do contrato. Perfeito. Fazendo um adendo nessas questões que a gente falou de quando a gente vai começar uma startup, da importância do advogado, eu também posso mensurar e dar duas dicas de ferramentas que, no final de tudo, ela primeiro, são duas ferramentas que, se você for estudar um pouquinho, se você for no YouTube, você vai entender um pouquinho, igual você falou, às vezes aquele empreendedor, ele tem um negócio na cabeça que ele vai ser o novo Steve Jobs Não, gente, calma, respira, tem duas ferramentinhas que chama assim, Canva Business Model, depois vocês pesquisam aí. Eu vou deixar aqui embaixo depois um link de um vídeo falando sobre isso. Quem quiser também pode acionar eu ou acionar o Paulo, que eu vou mandar para o Paulo também um roteirinho do que é esse Canva Business Model. Eu vou encaminhar. E um outro documento muito importante para quem vai começar qualquer negócio, seja startup, seja uma nova empresa, que chama modelo de negócio ou plano de negócio.
A partir do momento que você tem isso na mão, fica tudo muito mais fácil pro advogado, pro gestor, para quem vai colocar dinheiro na sua empresa, enfim, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, quando você for começar um negócio, seja uma startup, igual o Paulo falou, que às vezes ele é abordado e o dono da empresa acha que o negócio dele é startup, vai resolver o problema do mundo, enfim, não. Mas qualquer coisa que você tiver na ideia, tiver na cabeça a ideia, é de extrema importância que você coloque isso no papel. Coloque isso no papel, formaliza isso daí, faz a pesquisa de mercado, faz a entrevista com 5 ou 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas que você tem convívio, se faz sentido, se não faz, para que você não erre lá na frente, né? E também não tenha custo operacional, enfim, de todas essas questões que a gente está falando aqui. Faz sentido isso, Paulo? Eu chegar com um plano de negócio com você, mesmo que feito dentro da visão do empreendedor, às vezes não bem estruturado, como se fosse uma pessoa especializada, ou não? Nossa, Renato, seria assim de grande valia, muito ajuda a chegar com o BMC, o Business Model Canva, ajuda demais na parte de estruturação, isso daí, mas isso daí é quase o sonho meu do advogado, né? Do advogado de startup chegar, imagina, chega um cliente com o BMC, você fala, tá, eu acho que você já está diferenciado, você já está mais estruturado, você já está bem assessorado. É aquele cliente que a gente tem um prazer maior até de atender. Você fala, poxa, essa pessoa está levando a sério mesmo o negócio dela. É, Então faz super sentido mesmo. Tem vários modelos, né? Não sei exatamente qual que vai ser o modelo do Renata, deve ser o clássico, provavelmente. E aí esse clássico tipo, ele é muito bom e se for o que eu tô imaginando, ele é como se fosse um mapa da mina, um mapa mental mesmo que ajuda você a estruturar É tudo. uma folha, isso, numa folha. É numa folha 5, você coloca numa É o folha que ele 5. dá, é tipo um mapa mental, né? É um mapa mental, Então, porque também tem alguns livros que estão fazendo vários modelos específicos de negócio para startup. Então, assim, e aí tá, às vezes eu acho que o pessoal tá se perdendo um pouco na complexidade do negócio. Então, assim, tá ficando muito complexo, mas o tradicional é ótimo. O tradicional é ótimo porque ele é como se fosse um mapa mental, não demora para fazer. É algo que, assim, demora para você fazer se você quiser fazer bem feito e entendendo seu negócio. Mas para preencher é uma coisa que é super rápida depois que você tem o seu negócio na mente. Então, assim, se você tá com o seu negócio na mente, você preenche isso daí bem rápido e fica muito fácil para o investidor, para os stakeholders em geral, né? Para eles sim, conseguirem sim, sim, entender sim. tal, esse tipo de coisa. É. Eu acho que é o básico, chegando isso, enfim, né? Enfim, aí eu quero, eu fiquei em dúvida, eu não ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Não precisa falar nome, nada, mas assim, se hoje, vamos dizer assim, se hoje, enfim, em uma semana, se chega 10 casos para você de novos empreendedores, novos negócios, quantos chegam ou com plano de negócio ou com business, enfim, como que chega? Qual a porcentagem? Tá. Especificamente, como o escritório trabalha com clientes high ticket, o custo de aquisição de cliente, nossa, ele é um custo mais alto de aquisição de cliente, então o número de entrevistas que a gente faz é menor do que isso. Mas, assim, em termos de porcentagem, quem chega com um BMC é 20%. E olha lá. Então, se vamos fazer uma conta básica aqui. Se você atendesse 10 clientes no dia, na semana, 2 clientes chegaria aí com um modelo de negócio, Isso, vamos dizer, direcionado e não na cabeça, porque aí isso. leva-se muito mais tempo, né? A pessoa tem que entender, o empreendedor tem que entender o seguinte: está na cabeça dele até você fazer, colocar no papel, fazer a pesquisa. Então, assim, o que às vezes levaria um período pode levar 2 ou 3 vezes mais, né? É, Então, enfim, pode falar, não, desculpa. mas não, mas é exatamente isso. A grande questão é que, assim, eu já sei que o público que geralmente procura escritório já é um público que leva mais a sério o negócio e mesmo assim uns 20% que tem o BMC. Mas se for para parar para pensar nas palestras e nos aulões que eu dou nos Sebrais pelo Brasil afora, é,
assim, a cada 100 empreendedores de startup, uns 5% devem ter, um a cada 20 devem ter. Então, assim, é que a minha taxa de pessoas que procuram escritório é maior, porque geralmente são pessoas que já têm uma consciência maior para buscar um atendimento high ticket de Sim, sim. jurídico. Mas, assim, nos aulões, que geralmente, assim, você sente mais a startup, assim, de todos os tipos, de todos os tamanhos, dá para ver mesmo que é, assim, uma a cada 20 tem um modelo de negócio. Algumas têm algumas ideias, às vezes nem sabe exatamente todos os pontos do modelo de negócios, às vezes sabe a parte de canal de aquisição de cliente também é uma coisa que o pessoal, assim, geralmente, tipo, esquece, é muito importante, né? Sim. Mas também é uma outra parte que eu já vi que o pessoal deixa bem de lado, e a questão jurídica também dessa parte de aquisição de cliente, né? Como que você está fazendo essa aquisição de cliente? Ela está sendo feita de uma forma ética, ela respeita a LGPD, as formas que você está fazendo de aquisição de cliente. Aqui em São Paulo, pelo menos, e aí, de novo, numa camada assim de startup, talvez um pouco com menor capital aquisitivo, tinham os famosos CDs da Santa Efigênia com 1 bilhão de e-mails de pessoas. E a pessoa comprava um CD com 1 bilhão de e-mails e disparava para 1 bilhão de pessoas, que é completamente contra a LGPD. É, então, assim, ver se o seu canal de aquisição de cliente também está fazendo sentido dentro da legislação brasileira é extremamente importante para você não tomar uma multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou coisas do gênero. Perfeito. Na verdade, é uma dica vai puxando, assim, cada pergunta vem um problema e assim puxa outro. Eu só vou dar um exemplo aqui. Está atrelado à questão de pequenas e médias empresas. Eu trabalho também com projeto financeiro, às vezes as empresas que já estão formalizadas precisam de capital de giro ou de investimento para comprar algum equipamento, alguma coisa. E aí eles chegam e perguntam assim: quanto tempo leva para o dinheiro? Fala bem assim, cair na minha conta. Fala assim, ó, primeiro, eu não estimo, eu não consigo estimar. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como que está a documentação da empresa? Está ok em dia, tanto municipal, estadual e federal? Se você tem plano de negócio, você tem estudo de negócio, você tem um plano de viabilidade. Ah, não tenho nada disso. Então, é assim, ó, se fosse levar 60 dias, você pode colocar 120, 150, porque vai ter que fazer isso daí. Então, vai ter que fazer todo o levantamento dessas informações, fazer esses documentos, porque quem vai, né, emprestar esse dinheiro para você, seja banco privado, seja banco público, ele quer minimizar o risco. Então, quanto mais informação ele tiver, melhor. Então, serve isso também, essa informação serve também para empreendedores, donos de startups. Quanto mais informação, quanto mais estruturado tiver o negócio, mesmo que no papel, a possibilidade de você evoluir mais rápido é fato. Faz sentido? Com certeza. A parte de estruturação e também, não só a estruturação jurídica, mas a guarda dos documentos. Assim, de levar a sério realmente essa parte documental da sua empresa. Então, não adianta você ter ótimos contratos se você tem uma gestão desses contratos que você já tem assinado, assim, feita de uma forma é, não adequada, né? De uma forma inadequada. Então, não tem ninguém que ficou responsável por gerir os contratos. E aí volta de novo a importância de você ter alguém que realmente entenda de administração no comando da empresa, né? Às vezes você tem muitos CEOs que tiveram ótimas ideias, mas que não eram CEOs, eram pessoas que trabalhavam, por exemplo, na área de TI, ou na área jurídica, ou na área de esporte, alguma coisa do gênero, e tiveram uma ótima ideia e criaram uma empresa. Mas essas pessoas não sabem muito de administração. E aí a importância de você ter alguém que saiba de administração na sua equipe, ou um terceiro, contratar um terceirizado, uma consultoria empresarial, algo do gênero, para que você possa ver se tem algum sistema, algum fluxo, algum processo, algum subsistema, alguma coisa que esteja passando e que você não está reparando. Por exemplo, quem fica responsável pelos contratos? O jurídico. Quem que é o jurídico? Via de regra, é um advogado para apagar incêndio que às vezes as pessoas contratam. Na maior parte das empresas acaba sendo assim. E quem faz a gestão de contratos? Pô, ninguém está fazendo a gestão de contratos. Acaba ficando no colo do financeiro ver se caiu o valor do contrato.
o que é bem diferente de fazer uma gestão eficiente de contrato, que é ver a multa, ver se realmente os KPI, contrato com KPI também é super relevante para a startup, mas é uma coisa que geralmente quando a startup vem me buscar o contrato dela nunca tem um KPI, a gestão de risco está feita geralmente de uma forma bem esquisita no contrato, então daí a importância. O ChatGPT, o Gemini, o Claude, qualquer um que você use para fazer isso, ou um modelo que você acha na internet, muito provavelmente não vai se adequar às especificidades da sua startup, aquilo que você está querendo. Então, por isso a importância de você ter um diretor jurídico, seja interno ou algum terceiro, por exemplo, que ofereça esse serviço de diretor jurídico as a service, como por exemplo eu faço, ou um advogado que você contrate sempre, aquele mesmo advogado ou advogada, para que possa dar uma continuidade no jurídico. Porque também tem isso. Às vezes você contrata um advogado para fazer o contrato, outro advogado para fazer a gestão do contrato, outro advogado para processar no tribunal. E aí os três advogados eles não se conversam e cada um tem uma filosofia dentro do direito, cada um entendeu alguma coisa do que você falou. Então você também tem uma certa dificuldade em fazer com que o seu jurídico, que na verdade é uma colcha de retalho jurídica, né? Um advogado fez aqui, outro advogado fez ali, outro advogado fez do outro lado, é que eles se conversem, né? Isso também, principalmente entre o pessoal do preventivo e o pessoal do contencioso. Por isso que é importante algo que aglutine, algo que não seja uma mera justaposição de peças jurídicas, mas de fato uma aglutinação, né? Perfeito, perfeito. Paulo, para a gente ir finalizando, enfim, para eu sei que sua agenda é extremamente apertada, mas assim, você teria algum caso onde você pode, é claro, não falando nome de empresa, não falando nome da startup, de região, nada, e por essas questões jurídicas, tá? Por falta de aconselhamento jurídico, essas empresas, ou essa empresa, ou essa startup, ela acabou tendo, ou sendo prejudicada. Sim, um dos casos que fica mais na minha cabeça, de vez em quando eu publico no LinkedIn alguns casos que eu falo inventados pelo Onomútil, mas assim, tem um caso que é bem clássico, que é um caso que eu atuei especificamente, que ia ser um investimento de 2 milhões por 10%, ou seja, uma empresa com um valuation pré-money de 20 milhões, outra coisa também, se o seu advogado não sabe o que é o valuation pré-money e pós-money, também é uma outra coisa para você ficar de olho. Mas um valuation pré-money de 20 milhões, e que daí fizeram a due diligence, viram que estava tudo errado, que ia ter vários custos jurídicos, que ia ter várias incertezas, e obviamente o investidor ele não vai ficar com incerteza para ele vai jogar no valuation sem certeza, e abaixou para 12 milhões pré-money o valuation. Então, assim, perderam assim uma grana, né, nesse ponto. Então deu para ver na cara é, o quão triste pode ser não investir no jurídico, né? E como o jurídico é um investimento. Porque antes, nas conversas, antes de ver os documentos, só com um negócio, com um modelo, ok. Aí depois viram que não tinha marca com o pedido ainda, não tinha nem a prioridade da marca. Aí depois viram que já tinham marcas que eram similares e com a mesma classificação de início. Aí depois viram que não tinha um termo de serviço ainda estruturado. Depois viram que os contratos, a gestão do contrato estava porca, que tinham vários contratos que provavelmente eles não iam conseguir recuperar o dinheiro. Então, assim, foi uma sucessão, foi um show de horrores. E era uma startup super, com um super potencial, até para ter um valuation desses pré-money, né, de 20 milhões. Realmente era uma ótima, é uma ótima startup ainda, é uma ótima startup. Inclusive gosto muito, assim, é uma ótima startup, mas que estava sem assessoria. E de verdade, assim, nesse caso prático, ela estava sem assessoria jurídica. Tipo, foram fazendo com base em ChatGPT, Gemini, esse tipo de coisa. De vez em quando contratavam um advogado que acho que era um primo de um dos sócios. E não, isso acontece muito. O advogado primo é clássico, é o primo ou tio sempre. Então, assim, é o advogado que é o primo ou tio, e nesse caso era o primo. E aí o advogado primo, a pessoa até se sentia mal de às vezes tipo, tirar esse primo da jogada, né? Porque, poxa, era o primo. Mas a hora que custou, o que custou para eles, não tiveram dúvidas, tiraram o primo mesmo. E ainda até ficaram na dúvida se iam processar o primo pelo mau aconselhamento jurídico que tinha dado, né?
Então teve toda essa questão, e eu fico triste como advogado, sabe? Eu fico realmente triste, genuinamente triste como advogado empreendedor em ver uma situação dessas, porque eu acredito que acaba advogados que não são da área, não é que são maus advogados, mas é que talvez não sejam os advogados mais adequados para isso. Então, são advogados que acabam aumentando os custos de transação. E ao aumentar o custo de transação, você diminui a eficiência do negócio, você diminui a forma como o investidor vê no negócio, o que às vezes pode inviabilizar. Nesse caso, não inviabilizou, mas assim, diminuiu muito o aporte. O aporte diminuiu muito. Porque daí a questão assim, o valuation abaixou e o aporte abaixou junto, porque a porcentagem ficou a mesma. Então, em vez de ser 10%, 2 milhões, 20 milhões, ficou 12, ficou 1,2. Então, assim, é bem, bem, bem complicado mesmo essa situação. Mas acontece em marcas, acontece pra caramba isso também. A questão de proteção de dados, gestão de LGPD acontece também. A questão de, às vezes, um contrato, principalmente para aquelas bem escaláveis e que já estão com uma escalabilidade bem alta, o contrato ele tem uma brecha e aí alguns advogados dos consumidores acham essa brecha e aí várias ações em série contra a empresa e aí fica bem difícil realmente para pagar os honorários de vários advogados para várias ações. Então tem toda essa questão também, Renato. Ó, eu prometo que essa é para finalizar, tá? Eu prometo, prometo. Conselhos práticos para empreendedores que estão construindo uma startup com base jurídica. Se você tivesse que hoje listar, eu não vou muito, mas listar três pontos importantes para começar uma startup. Quais seriam aí esses 3 pontos? Ótimo. Isso assim é show. Eu acho isso incrível. Faz seu contrato social. Assim, o primeiro ponto é faça seu contrato social. Sem o contrato social você não tem existência jurídica. É, Até vai cair numa vala comum da sociedade em comum. E aí a sociedade comum é péssima. Seu patrimônio pessoal vai ser responsabilizado pelo que acontecer. Então assim, faz um contrato social. Ah, poxa, eu não vou contratar um advogado. Faz um contrato social de qualquer jeito. Pelo menos faz um contrato social. Isso é bem importante que você tenha isso regularizado para separar o seu patrimônio do patrimônio da empresa. Segunda coisa, com o seu sócio, faça um acordo de sócios. Deixa também isso assim bem claro. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Contrato social é algo que você coloca, que constitui a sua sociedade, né? E que é para os terceiros olharem. E o acordo de sócio é uma coisa mais interna. Obviamente, na hora de uma due diligence, na hora de ter um investimento, eles vão olhar o acordo de sócio também. E o acordo de sócio ele é bem mais maleável. Mas é importante que você tenha esse acordo de sócios, principalmente, nem tanto na parte jurídica, mas mais na parte assim de você saber onde vocês querem chegar. Porque já dizia o Gadalice, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, ter um acordo de sócio é muito importante, porque às vezes tem um sócio que quer fazer um exit rápido, ou seja, no segundo, no primeiro e no segundo investimento ele já quer tirar o dele fora e é isso, e o outro sócio ele quer ficar até o IPO. E aí tá feito o caos na empresa. Então, assim, você ter esse acordo de sócio falando, olha, os sócios se comprometem a ficar pelo menos até um valuation de 50 milhões. Ah, os sócios se comprometem a agir dessa maneira. Fulano vai trabalhar meio período, mas vai trabalhar sempre de tal hora na empresa, alguma coisa do gênero, para que você possa, bom, primeiro, fiscalizar e ver quem está cumprindo e quem não está cumprindo com os compromissos com a empresa. Porque o que acontece bastante em startup são geralmente amigos, pessoas que se conhecem, que criam uma empresa e que acaba assim, você faz isso e eu faço aquilo, beleza? Beleza. Aí, às vezes, a vida tá mais demandante para uma pessoa e menos para outra, e você vê um trabalhando pra caramba e o outro não fazendo nada. Aí você fala, poxa, agora ficou complicado. Mas se você só tem um contrato social, e no contrato social tá falando, 50-50, ou sei lá, 80-20, 70-30, seja o que for que tiver no contrato social, você não pode exigir. Você não consegue exigir que a pessoa trabalhe se você não tem um documento que esteja bem disciplinado o que cada um vai fazer, qual a proporção, qual a cobrança, o que que implica o fato da pessoa não fazer. Então, assim, fazer um acordo de sócio é muito importante. Então, contrato social, acordo de sócio. E eu vou terminar com um clássico: registra a sua marca. Ou pelo menos pede a prioridade dela, né? Dá o início ao processo de registro, porque o INPI está demorando bastante ultimamente. Então, assim, o NPI, que geralmente fazendo uma média de 1 ano e 1 mês para processo sem oposição,
atualmente está chegando a quase 2 anos em processo sem oposição, ou seja, sem ninguém reclamar que a sua marca pode ter algum problema, ainda assim está demorando quase 2 anos para sair sua marca. Então é muito importante que você pelo menos peça o registro de prioridade, porque com o registro de prioridade você já consegue levantar oposições para outras pessoas falando, olha, eu pedi a prioridade primeiro, então essa marca é minha. E ainda na parte da marca, fazer um acompanhamento marcário não é pedir só a marca e pagar o registro, esse tipo de coisa, mas é ver ativamente a revista do NPI às terças-feiras e ver se tem alguma marca que pode conflitar com a sua. Porque às vezes você acaba comendo bola, ou tendo um advogado que acaba comendo bola, e ele não vai verificar isso, e aí provavelmente você vai precisar desembolsar um valor bem maior para judicialmente poder travar essa marca que já foi concedida administrativamente pelo INPI. Perfeito. E para finalizar, se você tiver mais dúvidas além dessas três, o contato do Paulo durante o nosso bate-papo acabou passando na tela. E também as informações vai ficar aqui na descrição aqui embaixo. Então, quem quiser falar com o Paulo vai poder falar, porque eu vou deixar todos os contatos dele aqui embaixo, inclusive e-mail, enfim. Mas por esse site que está passando aqui, você vai ter acesso direto, ou com o Paulo, ou com a equipe do escritório, sem sombra de dúvida, vai ser respondido muito rápido. Então, quem vai abrir, ou quem tem uma startup na cabeça, eu aconselho procurar o Paulo, porque você vai ter menos dor de cabeça, né? Bem, eu agradeço. Sempre muito, muito, muito bom falar com você. As pessoas às vezes falam assim, mas será que eles se conversam antes? Nossa, faz tempo que a gente se conversa. Eu acho que a gente já fez pelo menos uma meia dúzia de reunião. Não só falando do podcast, mas falando de outras coisas, enfim, né? Então, eu agradeço sempre o seu tempo, é sempre um aprendizado as nossas conversas, e eu acredito que pessoas com a sua expertise, pessoas com a sua dedicação, faz todo sentido no cenário empresarial, do empreendedorismo, enfim. Eu agradeço mesmo esse bate-papo e essa sua agenda que é super concorrida. Obrigado, viu, Paula? Renato, eu agradeço pelo convite. Reitero também a questão da importância de um advogado ou uma advogada especializada em startup. E, e é sempre um prazer poder participar e ajudar os empreendedores e as empreendedoras do Brasil a fazerem negócios que sejam mais sustentáveis no sentido de poder ter mais viabilidade e eficiência. Obrigado e até uma próxima. Valeu, gratidão. Até, valeu.